Olá, meu nome é Felipe Bellini e hoje vamos falar sobre a depressão com docentes. Esse é um assunto sério e importante e eu queria que você desse a devida atenção. O mais importante nesse vídeo é entender os sintomas e as relações de trabalho. E a mensagem que eu quero que fique ao final é: se ame, ame o seu professor e ame os seus colegas. Parece muito fofinho, né? Mas o assunto é bem sério e bem tenso. Basicamente, a depressão atinge 1/3 dos professores. Essa é uma estimativa pública de diferentes pesquisas que entendem que muitos não procuram. Então, esse 1/3 não são dos professores diagnosticados, mas a estimativa que se tem dos professores que não procuram ajuda, mesmo estando com casos graves de depressão. Isso ocorre muito pelo preconceito. Vivemos em uma sociedade ultra preconceituosa e muitas vezes temos preconceito com nós mesmos. Esse momento em que vivemos de ser professor e passar a mensagem e constantemente ser aquele que não pode falhar, que trabalha o tempo inteiro, que está o tempo inteiro se relacionando com os outros. Você é o exemplo, mas os exemplos também têm que saber pedir ajuda. Acontece que nós estamos no século XXI e ainda assim a rotina do professor é uma das rotinas mais exaustivas. Devido aos baixos salários, os professores não se focam apenas em um vínculo, tendo 2 até 3 vínculos de trabalho, trabalhando até 60 horas por dia. Agora se coloque no papel do professor. Ele dá em média 5 aulas por turno, 5 vezes por semana. Nessas 5 aulas por turno, 5 vezes por semana, se ele trabalha 2 vínculos, são 10 aulas por dia. Se ele trabalha 3 vínculos, são 15 ou 14 aulas por dia. Nesse meio tempo, em cada aula, ele vai ter 45 minutos. O tempo que lhe sobra, ele passa pesquisando conteúdo, porque, afinal, a docência é uma constante pesquisa, não é mesmo? Pesquisa para atividades, pesquisa para resolver problemas do dia a dia. Ele força a voz dele e o tempo inteiro ele é contestado. Porque ensinar é uma relação de contestação. Constantemente nós somos duvidados, nós somos interpelados e nessa negociação com o aluno e com os demais colegas, nós temos que nos colocar e mostrar qual é o melhor caminho para eles. Isso é desgastante. Fora isso, nós temos as relações de trabalho, os baixos salários, a total desmoralização do docente. Aquele que está errado, aquele que não pode falar e não pode reclamar das condições. Aquele que só faz greve, aquele que trabalhar deve ser uma gratidão. Então, apesar de tudo, e apesar de trabalhar ser ótimo, sim, e estar trabalhando ser uma bênção, sim, reclamar por condições melhores de trabalho deve-se ter em qualquer lugar, sejam empresas privadas ou empresas públicas. E esse calar, esse não conseguir se colocar, corrói o professor no dia a dia. Às vezes uma mensagem negativa, às vezes uma ameaça de um colega de trabalho, de um patrão, de um diretor. Às vezes uma cobrança de metas colocada da maneira errada. Todas essas relações hostis devem ser pensadas na situação tensa que convive o docente constantemente. Esse vídeo ele é dedicado aos professores, especialmente pela situação de trabalho. Não quer dizer que os professores sejam 100% diferentes ou devam ser tratados diferentes. Em outras profissões existe depressão. E a depressão é silenciosa. Ela é silenciosa e ela traz uma somativa de problemas. Às vezes, no dia a dia, a gente se percebe com esses sintomas e não dá bola. Às vezes, como eu disse antes, a gente tem vergonha de procurar ajuda. Mas imagine se numa gripe, num ferimento aberto, numa infecção, você não procurasse ajuda. Às vezes, a morte lenta é a pior que tem. Às vezes, ser alguém disposto a olhar o outro e ajudar o outro é o maior anjo da guarda que a gente tem. Nessa somativa de problemas, a gente tem medos, crises, estresse, sono, palpitações, desânimo
irritabilidade, esquecimento, fadiga, sentimento de vazio, falta de energia, isolamento. São oriundos todos esses de problemas das relações sociais e dicotômicas, como eu coloquei, dos conflitos constantes, da falta de voz, das jornadas enormes, dos salários tristes, do aparato do mercado, basicamente da falta de reconhecimento social. Apesar de tudo isso ser sintomas, sim, de depressão, ter eles não quer dizer que automaticamente você está com depressão. É quando esses sentimentos se tornam mais corriqueiros, é quando o vazio se torna maior, é quando a falta de voz, a angústia, o medo, não querer estar lá, se tornam presentes. Às vezes a gente deixa de ir, deixa de fazer, deixa de tentar. E aí nós nos vemos sozinhos, infelizes, tristes, apáticos e ainda assim reclamando um status que nos foi colocado no início da jornada, quando nós professores éramos a esperança, aqueles que ajudavam e que agora precisam de ajuda. Seja como for, esses pensamentos destrutivos, essa agonia é uma doença e ela necessita que você tenha acompanhamento. Você tem plano de saúde? Procure um psiquiatra. Você não tem plano de saúde? Procure um psiquiatra. Vá no posto, converse com seu médico da família, diga que você precisa de uma atenção, diga que você quer conversar com alguém, que você tem certas ânsias. Fale dos seus medos, chore se for necessário. Converse com seus familiares, com seus amigos. Afinal, tudo está entricotado em um verdadeiro mosaico social, onde a estrutura familiar, onde a estrutura de amizades e outras respostas dialogais vão trazer os verdadeiros remédios. Mas é claro que o remédio físico da medicina que o teu psiquiatra passa é importante. E sem ele você não vai conseguir ter esse enfrentamento, apesar do apoio social. As escolas têm grande papel nisso. E é importante entender, compreender e validar esses assuntos. Sendo assim, se você é um professor, é um governador, é um prefeito, é um pedagogo, é um diretor de escola, é um pai, uma mãe ou um aluno interessado em ajudar o próximo, pense nas políticas, pense em como vocês podem mudar o dia a dia, pense em como ver essa pessoa que está ali docente, atendendo, refreando, passando conteúdo, pode também estar sofrendo um monte e precisando de ajuda. Se ofereça para conversar, dialogue, abrace, procure rotinas mais humanas, faça reuniões pedagógicas constantemente, mas com interação e diálogos aproveitados. E nessa medida que a gente vai, pouco a pouco, nas soluções do dia a dia, você vai conseguindo trazer discussões para entender que as doenças mentais fazem parte e que a gente deve vencê-las como qualquer outra doença. Pois é na rotina e no dia a dia, é na ajuda e compartilhando materiais como esse, que a gente consegue apresentar, resolver e fazer com que essas pessoas que precisam de ajuda procurem ajuda e sejam enxergadas. Meu nome é Felipe Bellini, aqui nos comentários vocês têm uma oportunidade de perguntar o que for, se eu puder e se eu souber eu vou responder. E a gente vai fazendo muitos outros vídeos aqui. Até a próxima, tchau, tchau.